Na política, nem tudo é preto. Nem tudo é branco. Para se entender o que acontece nessa capital federal, tem que se entender vários tons. Diversos tons de cinza. E para tomar um café conosco, basta ir ao site e adquirir a nossa canequinha. Acesse lá. Bomba em Brasília. Crise política sem precedentes. Ou então, uma Operação Tabajara. Começa agora, Brasília já. Rodolfo Lago. Se não fosse véspera de carnaval, a gente acharia que era uma piada no Brasil. Porque as coisas acontecem nesse país, Rodolfo Lago, de uma maneira tão surpreendente que beira o absurdo. Ontem nós falamos no conteúdo que nós iniciamos para tratar de política, como todos os dias, que estava havendo uma operação da Polícia Federal em todo o país e que mirava o ex-presidente Bolsonaro e integrantes do seu governo. E a coisa no decorrer do dia ficou pior do que iniciou. Ficou pior por quê? Viu-se uma série de trapalhadas, para falar o mínimo. Eu brinquei com a questão Tabajara porque eu ouvi de um político experiente de Brasília, ontem à noite, no lançamento de um livro, essa definição. Ele falou, tudo isso parece uma Operação Tabajara, porque realmente é uma sucessão de fatos que causam perplexidade, para falar o mínimo. Nós não vamos nos ater aos fatos, porque são muitos e vocês têm isso em toda a mídia nacional, mas só para pontuar. Foi achado, juntamente com a delação de Cid, um vídeo comprometedor. Esse vídeo se transformou no relatório da Polícia Federal, numa profunda investigação de 135 páginas, que culminou numa ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que ontem deflagrou esta operação de busca e apreensão. Só para você ter uma ideia, o presidente do Partido Liberal, o PL, Valdemar da Costa Neto, está preso. Nós não vamos entrar nesse detalhamento, mas ele foi preso e permanecerá preso ao que tudo indica, porque não há ainda nem mesmo a chamada audiência de custódia marcada. Fora isso, foi-se achado documentos que comprovam ainda mais o envolvimento do ex-presidente e integrantes do seu governo, inclusive altas patentes das Forças Armadas, numa tentativa de golpe de Estado. Esse é o fato. Vocês viram. Há muito mais coisas nisso aí. Busquem na internet, busquem nos órgãos de comunicação. Hoje nós vamos nos ater às consequências desse fato, né, Rodolfo Lago? Por quê? O que vem depois de tudo isso? O que acontece a partir daí? Nós temos um ex-presidente da República no centro da crise. Nós temos um ex-presidente da República que, bem ou mal, levanta multidões neste país. E que, de uma maneira que até então era demonstrada, não tinha envolvimento direto em um golpe de Estado. A partir de ontem, tem. E aí, Rodolfo? É isso, Alexandre, né? Realmente a primeira coisa que impressiona, né, na leitura lá das 133 páginas da decisão do Alexandre de Moraes, que baseou, né, as operações que aconteceram ontem, é a robustez do que foi encontrado, né? Então, e isso é que impressiona na linha do que o Alexandre Jardim estava falando, que isso tudo ainda permanecesse guardado nos gabinetes, passado, né, esse tempo todo, mais de um ano após a posse do presidente Lula. Então, realmente isso impressiona, porque, na verdade, esses documentos todos, estando onde estavam, eles embasam o que se dizia de uma forma que é muito, muito rara de acontecer, porque não se trama um tipo desse de coisa deixando tanto rastro, né? Quer dizer, lá na sede do PL, por exemplo, existia um discurso pós-golpe, um esboço de discurso pós-golpe que o Bolsonaro iria fazer se as coisas tivessem dado certo. Então, quer dizer, todas essas coisas ali vão corroborando que houve sim um patrocínio vindo de dentro do Palácio do Planalto para que um estado de coisas acontecesse no Brasil que viesse a sustentar uma tentativa de golpe, ou pelo que estava lá na minuta, né, decretação de um estado de defesa no TSE e tal, que embasasse o golpe, ou depois lá com a decretação lá da intervenção
militar via GLO, né? Mesmo depois do Lula ter tomado posse, quer dizer, então, na verdade, fica muito claro o seguinte, isso, né? Quer dizer, que foi tudo tramado e patrocinado de dentro das paredes do Palácio do Planalto e adjacências. O mais impressionante de tudo isso, e ontem eu conversei com muita gente, para que vocês que estão do outro lado saibam, nós temos um cuidado muito grande de, ao analisarmos fatos para vocês, saber o que pensa Brasília e principalmente os bastidores da capital. E ontem eu tive o cuidado de conversar com fontes que estão relacionadas em todos os pontos desta crise. Conversei com pessoas da Polícia Federal, do Ministério do Exército, no caso especialmente do Exército Brasileiro, militar. Também conversei com quem está hoje no governo atual, conversei com políticos experientes. E com relação aos militares, eu ouvi uma frase que também poderia ser cômica se o assunto não fosse trágico, que é que os militares de 64 estariam agora dando voltas nos seus caixões por ver o tamanho da burrice dos golpistas de agora. Porque, de fato, o que foi feito em 64, e nenhum de nós vai fazer juízo de valor sobre o que houve, mas foi um golpe inteligente, tanto que eles permaneceram no poder por 20 anos. Um presidente da República, no cargo, porque lembramos que em 64 quem deu golpe não estava na presidência. Esse estava na presidência da República, ele usou da presidência da República para permanecer. É um fato gravíssimo e não conseguiu. E ainda manteve tudo guardado. Ou seja, dentro do Exército, das Forças Armadas, o pensamento é, não tem que ter perdão a ninguém. Vai ser rigoroso o julgamento interno dentro das Forças Armadas, não se vai passar panos quentes e mais. Há um sentimento dentro da força de que muitos militares que até pouco tempo atrás falavam abertamente sobre a defesa de Bolsonaro e se colocavam em posicionamentos contrários ao atual governo e ao modo que hoje o Brasil está seguindo, não devem mais ir nessa linha. Não porque se transformarão em petistas, mas porque estão vendo que, de fato, quem os liderava não tinha a competência que se imaginava. Portanto, houve uma decepção dentro da caserna diante dos fatos revelados e da forma como foi colocado os tratamentos entre militares. Isso afeta muito o meio militar. Esse é um ponto. Segundo ponto, Polícia Federal. Ouvi de dentro da Polícia Federal o documento robusto. Eles falam que muitas vezes alguns documentos que a Federal prepara de investigações são baseados em depoimentos. E esses depoimentos são muitas vezes contestados e caem no processo jurídico. Esse dificilmente acontecerá um fato igual, porque ele é baseado em aspas. É mais do que indício. Tem vídeos, tem muitas informações que transformam o documento em algo difícil de ser contestado. Dentro do governo federal, o sentimento é que Bolsonaro acabou. Eles não veem mais Bolsonaro como um opositor. Agora, enxerga-se no meio político de Brasília que é uma força que de fato continuará, mas que vai diminuir e muito. E essa diminuição provavelmente fará com que outra força do espectro de direita no país surja. Portanto, este é o sentimento de parte do mundo político, mas na realidade a consequência é que Bolsonaro, a partir do que foi revelado ontem, termina com toda a sua possibilidade de liderar um processo político no Brasil. Perfeito, perfeito, né? Quer dizer, aí qual é o risco que pode haver? Mas esse risco também é pensado, né? É o da vitimização, quer dizer, algum exagero, né, no processo que então reverta essa coisa e provoque ali, que transforme, enfim, o Bolsonaro em vítima. Mas isso, eu até conversava com um advogado aí que nessa linha, que considera o seguinte, que diante das lições deixadas na Lava Jato, agora está se tomando todo cuidado. E daí a robustez das coisas. Quer dizer, o que aconteceu ontem, segundo esse advogado, é totalmente embasado, tem todo o embasamento legal para que tivesse acontecido pela robustez das coisas. Quer dizer, dessa vez está se tomando um cuidado para não provocar isso. Quer dizer, na hora que acontece, é tão forte, é tão grande, que você olhando as coisas, você diz, não poderia ser de outro jeito. E não foi.
Daqui a gente precisa encerrar. Nós estendemos até um pouco mais, mas o assunto é importante e era necessário que a gente fizesse com vocês essa troca de informações, porque nós apuramos para que vocês fiquem bem informados. Agora, temos que avisar, né, Rodolfo Lago? O carnaval chegou, estamos no Brasil e nós também daremos uma paradinha. Voltamos na quarta-feira, né, Rodolfo? É isso aí, gente. A gente deseja a todos um bom carnaval. Espera que as coisas se serenizem até lá. E aí, na quarta-feira, a gente está de volta aqui com mais um conteúdo para você. Deixando sempre o convite, se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Bom carnaval para quem é de folia, bom descanso para quem quer aproveitar o feriado para fazer outras coisas. E até quarta-feira de cinzas.